Podemos sentar um instante. Nós temos hoje, irmãos e irmãs, eu diria assim, uma formosa passagem do Evangelho, pequeno trecho, 3 versículos do capítulo 8 de Lucas. Talvez à primeira vista, numa primeira leitura, não contextualizada também, a gente possa imaginar que Jesus esteja colocando em segundo plano, não dando valor assim, para sua mãe, para seus familiares de sangue. O que nós vamos presenciar, obviamente, é que Jesus ele não ofende de modo algum a sua mãe. E por várias questões. Nós podemos trazer aqui presente, porque exatamente ela isso estão nos trechos bíblicos dos evangelhos, é a primeira a escutar a palavra de Deus. E inclusive é dela que nasce aquele que é a palavra. Jesus. E da mesma forma, é ela que plenamente, ou mais perfeitamente, podemos dizer assim, cumpriu a vontade de Deus. Quando logo no início também do Evangelho de Lucas, na abertura do Evangelho de Lucas, na anunciação, o que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, a tua palavra. Então, não se trata de menosprezar, de ofender, sua mãe, seus pais, os seus laços de sangue. E da mesma forma, nós podemos dizer que o evangelista Lucas, ele não pretende mostrar, nem criar essa oposição, essa rivalidade entre os familiares de Jesus e a própria comunidade dos discípulos. O que ele quer é exatamente ajudar a comunidade, os seus discípulos, a compreender que, que ao aceitar a proposta dele, a proposta de Jesus, isso necessariamente vai implicar uma maneira, um modo diferente de viver, com critérios diferentes, inclusive com critérios diferentes, inclusive de pertença e de relação. Nós vamos ouvir vários trechos no decorrer dos evangelhos, quando o evangelho da missão, quando vocês vão para a missão, não levem isso, não levem aquilo. Quer dizer, tudo isso está relacionado. No sentido de que quando você adere ao projeto, você tem que estar focado nesse projeto. Ele não está dizendo que os laços familiares, os laços de sangue não são importantes. Mas ele está dizendo o seguinte, que tudo isso, os laços familiares, os laços de amigos, tudo isso tem que nos ajudar, a nos colocar no caminho do reino, da vivência, do Evangelho. Então nós podemos dizer que nesse pequeno trecho de hoje, nessa afirmação do Evangelho de hoje, ao invés de ele menosprezar os familiares, ele está dando exatamente a oportunidade de, inclusive, eles entrarem na dinâmica do reino de Deus. Se vocês recordam, também é do Evangelho de Lucas, e eu acho que está em Marcos, que os familiares de Jesus estavam pensando que ele estivesse meio piradinho, meio doidinho. Que vão atrás no sentido de resgatar Jesus. E Jesus, ele dá, aquele evangelho, quem são meus irmãos, minhas irmãs? O contexto é isso, eles achavam que Jesus estava meio piradinho, Então vamos levar ele para casa. O contexto é o mesmo, para dizer o seguinte, que com a resposta que ele dá lá e com a resposta que ele dá hoje, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática,
É exatamente isso. Que inclusive para os seus familiares era interessante eles tomarem essa consciência de entrarem na dinâmica do reino de Deus. E ao mesmo tempo que qualquer pessoa, independente de sua origem, pode fazer parte da sua família. Porque a família é o reino de Deus. O único critério, assim, que Jesus ele coloca para fazer parte dessa comunidade, da sua comunidade, a exigência é aquilo que nós ficamos batendo tecla sempre, né? Quer dizer, é tornar-se discípulo ou discípula. Quer dizer, o seguimento. Agora, o seguimento ele nunca cai de paraquedas. O seguimento exatamente implica aquilo que está no Evangelho de hoje. Ouvir a palavra, colocar em prática, fazer a vontade de Deus. E isso na regra do discipulado, é uma regra, assim, que não tem exceção. É isso. Quer dizer, a adesão, aderir ao reino de Deus exige conversão completa. Por isso que também nós vamos perceber nos evangelhos, e de modo especial de Marcos é mais visível isso, que lá pelas tantas, no seguimento de Jesus, muitos vão abandonando o barco, voltando para suas casas, voltando àquilo que eles faziam antes. Por quê? Porque não tem exceção. Uns diziam assim, deixa que eu vá primeiro fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que cuidar da minha terra, eu tenho que fazer isso. Não tem exceção. Então, e exige exatamente essa tomada de decisão, que nem sempre é fácil, para seguir esse projeto de vida. Veja que, nesse contexto desse trechinho do Evangelho, o que se diz assim, é que as notícias a respeito de Jesus estavam se espalhando desde Jerusalém até Nazaré. E existia ali, então, aquilo que eu falei há pouco, inclusive dos seus familiares, quer dizer, muitas incompreensões. Por isso que, para nós, assim como no tempo de Jesus, é imprescindível, se torna indispensável para nós, aquilo que está no Evangelho de hoje, ou então naquele outro trecho de quem são meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos entrar na casa. Entrar na casa. E sentar-se ao lado de Jesus para escutá-lo. Quer dizer, se a gente não fizer essa experiência do encontro, a experiência da escuta, do que Jesus tem a nos dizer, quer dizer, tudo aquilo que a gente falar, qualquer juízo que nós fizermos sobre a sua pessoa vai ser muito parcial. Por quê? Porque a gente não tem essa experiência do contato, do encontro, da escuta de Jesus. Então, para Jesus, diz assim, os mais próximos a Ele são exatamente essas pessoas que fazem a vontade de Deus. Agora, nós também vamos presenciar no decorrer dos evangelhos, assim, conforme a sua missão, o seu caminho para Jerusalém, ele vai avançando, assim, que a vontade de Deus, ela implica algumas coisas. Algumas não, várias coisas. Primeiro, nós vamos perceber que fazer a vontade de Deus exige de nós, primeiro, o respeito mútuo, que nos respeitemos, que nós sejamos capazes de nos ajudar, que a gente, que nós possamos nos querer bem, que jamais nos façamos mal. Essa foi a dinâmica que Jesus tentou implementar. Quer dizer, a vontade de Deus é que a gente, que nós não nos relacionemos a partir do interesse, e menos ainda a partir, por egoísmo. Agora, a gente sabe muito bem, talvez todos nós tenhamos exemplos muito bem concretos disso,
com que assim, frequência e até com que extremos, eu diria assim, de uma certa, inclusive, brutalidade, as relações acabam se deformando. E aqui nós podemos chegar até bem pertinho da gente. Quando eu falo isso das relações que se deformam, elas não são só relações entre amigos, mais distantes às vezes, inclusive de relações de parentesco, inclusive. E que podem começar assim, por várias coisas, pela prepotência, pelo uso, pelo abuso, enfim, que acabam se tornando rivalidades, se criando rivalidades, desprezos, ódios, vinganças, e todos nós sabemos, né, como se diz na minha terra, o terço que isso, né, gera. Inclusive muitas situações que geram morte, por essa deteriorização, a deformação das relações. No fundo, quando Jesus ele responde que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, ou então, naquele outro assim, evangelho que eu citei há pouco, que está nesse mesmo contexto, quem são meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus quer também transmitir, o que ele assim, deseja, o que está no seu horizonte, é que também assim, ele procura construir uma relação humana inteiramente livre. Pega exemplos fora desse evangelho de hoje, quando ele cura uma pessoa. Liberta a pessoa e a pessoa se torna uma pessoa livre. Vai, a tua fé te salvou. Vai, te apresenta ao sacerdote para que ele te acolha novamente. Então, assim, o que ele anseia é exatamente isso, que nessas nossas relações, as nossas relações, elas precisam ser, assim, livres. Porque exatamente, assim, é a única que nos faz mais humanos e nos torna ainda mais livres. Quanto assim, mais assim, as nossas relações elas se tornam relações humanas, mais livres nós somos. Porque eu tenho uma maior liberdade de chegar ao outro. O outro não me vai ver como um potencial inimigo, alguém que vai deformar essa relação. E da mesma forma eu também vou perceber isso. Então isso nos torna livres. Nos torna livres para o diálogo, nos torna livres, assim, para o amor, assim como, assim, da mesma forma como Deus nos ama. Então, assim, isso muda completamente, assim, as nossas relações na sociedade. Então, caros irmãos e irmãs, que possamos, de fato, assim como Jesus responde, para aqueles que anunciaram a ele que sua mãe, estava lá, que nós também possamos ser ouvintes da palavra de Deus. Mas não só ouvintes, Porque ouvir, ela pode passar de um ouvido para o outro, Mas que, ouvindo, possamos acolher essa palavra e colocá-la em prática, na nossa vida, no nosso cotidiano, com as nossas atitudes, nossos gestos. Assim seja.